Existe um momento na vida de muitas pessoas em que algo começa a parecer diferente. Nada necessariamente mudou do lado de fora. A rotina ainda é parecida. As mesmas pessoas continuam por perto. Os mesmos lugares ainda existem. Mas, por alguma razão difícil de explicar, a forma como tudo é percebido começa a mudar. Coisas que antes pareciam apenas acontecimentos aleatórios começam a revelar pequenos padrões. Situações que pareciam sem sentido começam a trazer algum tipo de mensagem. E experiências aparentemente comuns começam a carregar um significado mais profundo. É nesse momento que muitas pessoas começam a perceber algo curioso. Talvez exista um código invisível atuando na forma como a realidade se organiza ao redor delas. Um código que quase ninguém ensina. Um código que não aparece nos lugares tradicionais de aprendizado. E, ainda assim, ele parece estar presente o tempo todo. Talvez você já tenha vivido algo assim. Talvez tenha passado por uma situação em que duas pessoas estavam vivendo exatamente o mesmo acontecimento, no mesmo lugar, no mesmo momento, e ainda assim experimentaram aquilo de maneiras completamente diferentes. Para uma pessoa, aquilo foi apenas mais um episódio comum da vida. Para outra, foi um momento transformador. O que mudou? O acontecimento foi o mesmo. O mundo ao redor era o mesmo. Mas a experiência foi totalmente diferente. Isso acontece porque existe um elemento silencioso que muitas vezes passa despercebido. Esse elemento não está no mundo externo. Ele está dentro da forma como cada pessoa percebe, interpreta e se conecta com aquilo que está acontecendo. E é aqui que começamos a nos aproximar de um dos códigos mais interessantes da experiência humana. Um código que não altera necessariamente os acontecimentos da vida, mas altera profundamente a forma como esses acontecimentos são vividos. Muitas pessoas passam anos esperando que a realidade mude para então se sentirem diferentes. Elas pensam algo como: quando minha vida mudar, eu vou me sentir melhor. Quando as circunstâncias forem diferentes, tudo vai melhorar. Mas existe algo curioso nisso. Se observarmos com atenção, veremos que duas pessoas podem viver circunstâncias muito parecidas e ainda assim experimentar realidades completamente distintas. Uma vive em constante sensação de conflito. Outra vive com uma sensação de fluxo e significado. A diferença não está apenas nos eventos. A diferença está na forma como a consciência se posiciona diante da vida. É como se cada pessoa estivesse usando uma espécie de lente invisível para olhar para o mundo. Essa lente determina o que é percebido. Ela determina o que ganha importância. Ela determina o que é ignorado. E, aos poucos, essa lente começa a moldar a própria experiência da realidade. Talvez você já tenha percebido isso em momentos específicos. Imagine, por exemplo, que alguém começa a prestar atenção em um determinado tipo de oportunidade. De repente, parece que essas oportunidades começam a aparecer em vários lugares. Mas será que elas começaram a existir naquele momento? Ou será que sempre estiveram ali, e apenas não estavam sendo percebidas? Algo muito parecido acontece com a forma como experimentamos a vida. Quando a consciência começa a observar a realidade de uma maneira diferente, novos aspectos do mundo começam a se revelar. Situações que antes pareciam apenas problemas podem começar a revelar caminhos. Momentos que antes pareciam sem importância começam a trazer sinais interessantes. E, pouco a pouco, a experiência da realidade começa a mudar. Não necessariamente porque o mundo mudou primeiro, mas porque a forma de olhar para o mundo mudou. Esse é um dos códigos mais silenciosos e poderosos da experiência humana. O código da percepção consciente. Ele não exige que você controle tudo o que acontece. Ele não exige que você force mudanças externas imediatas. Ele começa com algo muito mais simples. A forma como você observa a realidade. A forma como você interpreta os acontecimentos. A forma como você se posiciona internamente diante da vida. Talvez você já tenha percebido que existem momentos em que tudo parece fluir com mais facilidade. As situações parecem se alinhar. As conversas certas acontecem. As ideias aparecem. As oportunidades surgem. E, em outros momentos, tudo parece mais pesado. As coisas parecem travadas. As situações parecem repetitivas. Os mesmos padrões parecem voltar continuamente. Muitas pessoas acreditam que isso acontece apenas por acaso. Mas quando começamos a observar a vida com mais atenção, percebemos algo curioso.
Existe uma relação muito profunda entre o estado interior e a forma como a realidade se desenrola. Não significa que tudo está sob controle. A vida continua cheia de mistérios, mas a forma como nos conectamos com a experiência da vida altera profundamente aquilo que percebemos. Quando alguém começa a viver em constante tensão, por exemplo, sua percepção começa a se ajustar a esse estado. Ela passa a notar mais os problemas, mais os conflitos, mais as dificuldades. Isso não significa que apenas coisas negativas estejam acontecendo, mas a lente da percepção começa a destacar esses elementos. Por outro lado, quando alguém começa a cultivar presença e atenção consciente, algo interessante acontece. A percepção começa a se expandir. Novas possibilidades aparecem. Novas interpretações surgem. E aquilo que antes parecia um caminho fechado começa a revelar novas portas. É por isso que muitas tradições de sabedoria ao longo da história sempre falaram sobre algo parecido. A ideia de que a forma como observamos a vida altera a própria experiência da realidade. Não se trata de negar desafios. A vida continua apresentando momentos difíceis. Mas a forma como esses momentos são interpretados pode transformar completamente a experiência. Um desafio pode ser visto apenas como um obstáculo, ou pode ser percebido como um convite para crescimento. Um encontro pode parecer apenas uma coincidência, ou pode revelar um significado inesperado. Tudo depende da forma como a consciência está olhando para aquilo. Esse é um dos códigos invisíveis que poucas pessoas percebem. A realidade não é apenas o que acontece. Ela também é a forma como aquilo é vivido. Quando alguém começa a perceber esse código, algo interessante acontece. A pessoa começa a assumir um papel diferente dentro da própria experiência da vida. Ela deixa de ser apenas alguém reagindo automaticamente aos acontecimentos, e passa a se tornar alguém mais consciente da forma como se conecta com a realidade. Isso não significa controlar tudo, mas significa participar da experiência de maneira mais consciente. E é nesse ponto que muitas pessoas relatam uma sensação curiosa, a sensação de que a vida começa a responder de forma diferente. Conversas inesperadas surgem. Ideias aparecem no momento certo. Situações aparentemente aleatórias começam a fazer mais sentido. E aquilo que antes parecia apenas uma sequência confusa de eventos começa a revelar um tipo de ordem invisível. Talvez você já tenha percebido pequenos sinais disso. Momentos em que algo parecia se alinhar de maneira quase perfeita. Momentos em que uma decisão interna mudou completamente o rumo de uma situação. Momentos em que uma nova forma de olhar para a vida abriu caminhos que antes pareciam impossíveis. Esses momentos não são necessariamente mágicos. Eles são parte da forma como a consciência interage com a experiência da realidade. Quando a forma de perceber muda, a experiência muda. Quando a forma de interpretar muda, a jornada muda. E pouco a pouco, a vida começa a parecer diferente. Talvez você ainda esteja começando a perceber isso. Talvez essa ideia ainda pareça apenas uma reflexão interessante. Mas existe algo curioso. Quando alguém começa a prestar atenção nesse código, é difícil voltar a olhar para a realidade da mesma forma de antes. A pessoa começa a perceber padrões. Começa a perceber conexões. Começa a perceber como pequenas mudanças internas podem gerar grandes mudanças na experiência da vida. E, aos poucos, aquilo que parecia apenas teoria se transforma em algo vivido. Algo experimentado. Algo sentido no próprio caminho. A vida deixa de ser apenas uma sequência automática de acontecimentos. E começa a se tornar uma jornada de descoberta. Descoberta sobre o mundo. E descoberta sobre a própria consciência. Talvez o código que estamos falando aqui não esteja escondido em algum lugar distante. Talvez ele esteja presente em cada momento da sua experiência. Na forma como você observa o que acontece. Na forma como você escolhe interpretar cada situação. Na forma como você decide se conectar com a vida. E quando esse entendimento começa a se tornar mais claro, algo interessante acontece. A realidade continua sendo a mesma em muitos aspectos. Mas a forma como ela é vivida se transforma completamente. E é nesse ponto que muitas pessoas percebem algo que antes parecia impossível. A mudança na realidade começa dentro da consciência. Primeiro muda a forma de perceber. Depois muda a forma de interpretar. Depois muda a forma de agir. E, pouco a pouco, o próprio caminho começa a se reorganizar. Talvez esse seja um dos códigos mais simples.
e ao mesmo tempo mais profundos. A realidade que cada pessoa experimenta não depende apenas do que acontece no mundo. Ela depende também da forma como a consciência se conecta com aquilo que está acontecendo. E quando essa conexão muda, tudo começa a se transformar. Se essa reflexão fez sentido para você, talvez seja porque em algum nível você já começou a perceber esses códigos na sua própria vida. E se você quer continuar explorando ideias como essa, aproveite para curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também esteja em busca de compreender melhor os códigos invisíveis que moldam nossa experiência da realidade.